Presidente, trata-se aqui de ação penal em face de Ailton Gonçalves Moraes Barros, Ângelo Martins de Nicoli, Carlos César Modson Rocha, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques Almeida, Marcelo Araújo Bormevete e Reginaldo Vieira de Abreu. Na denúncia, a Procuradoria-Geral da República indica a participação de todos na organização criminosa como responsáveis por operações estratégicas de desinformação, como Vossa Excelência já adiantou, o núcleo 4, pela denominação da Procuradoria-Geral. A organização criminosa narrada na denúncia, segundo a Procuradoria-Geral da República, iniciou a prática das condutas criminosas em julho de 2021 e permaneceu atuante até o dia 8 de janeiro de 2023, tendo sido composta, em sua maioria, por integrantes do governo federal da época e por militares das Forças Armadas, e teve o claro objetivo de impedir e restringir o pleno exercício dos poderes constituídos, em especial o Poder Judiciário, bem como tentar impedir a posse ou depor do governo legitimamente eleito em outubro de 2022. Segundo consta da inicial acusatória, os réus propagaram sistematicamente notícias falsas sobre o processo eleitoral e realizaram ataques virtuais a instituições e também a autoridades que ameaçavam os interesses da organização criminosa. Conforme consta na denúncia, Ailton Gonçalves Moraes Barros teria executado atos criminosos no âmbito do núcleo de desinformação, tendo recebido orientações expressas do réu general Walter Souza Braga Neto para disseminar informações falsas e ataques virtuais aos comandantes das Forças Armadas, que não aderiram ao projeto golpista, de forma a restringir diretamente o exercício dos poderes constitucionais, bem como contribuindo para a tentativa de golpe de Estado. O réu Ângelo Martins de Nicoli também teria, segundo a Procuradoria-Geral da República, auxiliado a construção da narrativa sobre fraudes eletrônicas e contribuído diretamente para a estruturação de documentos absolutamente inverídicos que serviram de base para a propagação e difusão da narrativa enganosa do grupo criminoso. Da mesma forma, o réu Carlos César Modson Rocha teria a função de estruturar relatório com conteúdo de dados falsos para dar suporte jurídico à representação eleitoral ajuizada pelos réus Jair Messias Bolsonaro e Walter Souza Braga Neto. Os réus Marcelo Araújo Bormevete e Giancarlo Gomes Rodrigues, por sua vez, teriam integrado a célula clandestina da ABIN, desempenhando ações de monitoramento de alvos do réu Jair Messias Bolsonaro, assim como teriam realizado atos criminosos de inteligência em face de autoridades públicas brasileiras, inclusive ministros dessa Suprema Corte, visando a consumação do projeto golpista. Integrante das Forças Armadas, Guilherme Marques Almeida teria propagado incessantemente informações falsas e conteúdos inverídicos, de modo a causar pressão política e social e impedir o exercício dos poderes constitucionais. O réu Reginaldo Vieira de Abreu, então chefe de gabinete do secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência, era subordinado ao réu general Mário Fernandes. O réu Reginaldo teria promovido a organização criminosa com o intuito de realizarem ações criminosas para a consumação do golpe, com a disseminação também e propagação de notícias inverídicas. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, em sessões realizadas no dia 6 de maio de 2025, recebeu integralmente a denúncia por unanimidade e transcrevo aqui no voto a ementa da denúncia. Em 13 de 6 de 2025, determinei a citação e notificação dos réus para apresentação de defesa prévia. Todos os réus foram devidamente citados e notificados e apresentaram suas defesas. O réu Ailton Gonçalves Moraes Barros foi representado e continua representado pela Defensoria Pública da União. Em 8 de julho de 2025, rejeitei as preliminares arguidas pelas defesas dos réus, indeferi requerimentos de absolvição sumária formulada por Reginaldo
e Ailton, bem como afastei a absolvição sumária e a alegação de improcedência da denúncia em relação aos réus Ângelo, Carlos, Giancarlo, Guilherme e Marcelo Bormevetti. Indeferi pedidos de oitivas feitos pela defesa, oitivas de Estevam Caos Teófilo Gaspar de Oliveira e de Mário Fernandes e Paulo Sérgio Nogueira, uma vez que todos também figuram na condição de corréus em autos conexos. Também indeferi requerimento do réu Giancarlo para expedição de ofício à Agência Brasileira de Inteligência para informar a qualificação completa de 9 das testemunhas por ele arroladas, tendo em vista a não demonstração da imprenibilidade da medida e demonstrada a suficiência da expedição de ofício à ABIN, notificando os respectivos servidores arrolados como testemunhas. Foram deferidas as oitivas de testemunhas, inclusive do colaborador Mauro César, do réu colaborador em processo conexo, Mauro César Barbosa Cid, como informante do juízo, e as oitivas das demais testemunhas de defesa, bem como homologuei a desistência das testemunhas de acusação Marco Antônio Freire Gomes, Carlos Batista Júnior, Clepson Ferreira de Paula Vieira, Adiel Alcântara e Ibanez Rocha Barros Júnior. Deferi também os requerimentos formulados pelas defesas de Ângelo, dos réus Ângelo e Reginaldo, consistentes no compartilhamento, como prova emprestada, dos vídeos e transcrições dos depoimentos prestados pelas testemunhas Éder Lindsay Magalhães e dos interrogatórios dos réus Alexandre Ramagem, Mauro Barbosa Cid, Jair Messias Bolsonaro e Paulo Sérgio Nogueira, todos produzidos nos autos da ação penal 2668. Também foram deferidas juntadas os documentos apresentados pelas defesas e a realização de perícia solicitada pela defesa de Carlos César Rocha. Julguei prejudicados requerimentos da defesa de acesso integral aos autos, uma vez que todas as provas já haviam sido fornecidas desde o oferecimento da denúncia, conforme reconhecido em decisão unânime da primeira turma. Em complemento, determinei que a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal transladasse aos autos cópia do sumário constante na ação penal 2668, com a indicação específica do conteúdo do material apreendido durante as investigações solicitadas pela defesa. Com relação às testemunhas, com incidência do artigo 221 do Código de Processo Penal, concedi o prazo de 5 dias para as defesas indicarem eventuais necessidades de alteração de datas e ou horários das testemunhas dentro do período previsto para a oitiva de todas as testemunhas de defesa. Em 11/7 de 2025, deferi pedido da defesa de Carlos César Moretson Rocha para conceder o prazo de 30 dias para a elaboração e juntada dos laudos periciais que a defesa solicitou. Na mesma data, deferi pedido do réu Guilherme Marcos Almeida para substituir a testemunha Dougmar Nascimento das Mercês pela testemunha Vitor de Paula Targueta. Também homologuei o pedido de desistência da testemunha Estela Oliveira, formulado pela defesa de Giancarlo. Após as defesas terem sido informadas dos advogados habilitados para inscrição dos advogados habilitados para ter acesso a todo o material apreendido pela Polícia Federal, conforme solicitação das próprias defesas, determinei que a Polícia Federal enviasse de imediato o link externo para os e-mails dos advogados devidamente indicados, para que realizassem download do material mediante assinatura do termo de confidencialidade e preservação do sigilo. No dia 14 de julho de 2025, na sala de audiências, presidi a oitiva do informante do juízo, o colaborador Mauro César Barbosa Cid. Na sequência, no próprio dia 14/7 de 2025, a juíza auxiliar do gabinete, doutora Luciana, presidiu a audiência de instrução, a qual foram ouvidas duas testemunhas. Em 15/7 de 2025, na sequência da oitiva das testemunhas, foram ouvidas 5 outras testemunhas. Ressalte-se que, durante a audiência de 15 de julho de 2025, a juíza auxiliar homologou a desistência da oitiva da testemunha Paulo Lício, a pedido da defesa. Na mesma audiência, as testemunhas José Tadeu, Júlio César Valente,
François Martinotti e Jorge Antônio de Oliveira Francisco, arrolados pela defesa de Carlos César Rocha, não foram trazidos à audiência, insistindo a defesa nas suas oitivas e pugnando pelas suas intimações, sendo autorizado pela juíza auxiliar que as testemunhas ausentes fossem ouvidas na audiência do dia 16, que seria o próximo dia. Ainda no dia 15, as defesas dos réus Giancarlo e Marcelo dispensaram a oitiva da testemunha Paulo Souza. Na sequência, foram ouvidas todas as testemunhas de defesa do réu Giancarlo Rodrigues. Testemunha Cristina, testemunha Marcel, Tânia, Bruno Alberto de Almeida e Jônio da Costa. Também ouvida a testemunha Guilherme Jamelli. Essa testemunha, que foi arrolada pela defesa de Giancarlo Gomes Rodrigues, foi ouvida na condição de informante em virtude da contradita apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Por fim, a defesa de Giancarlo Rodrigues insistiu na oitiva das testemunhas José Renato, Francisco Ari, sendo decidido pela juíza auxiliar que eles poderiam ser ouvidos na audiência do dia seguinte, do dia 16/7. Nessa audiência do dia 16/7, foram ouvidas 7 testemunhas. Ainda no dia 16/7, a defesa do réu Reginaldo Vieira dispensou a oitiva da testemunha Wagner Oliveira da Silva, enquanto a defesa de Carlos Rocha desistiu, essas desistências foram homologadas, das testemunhas José Tadeu Candelária e François Martinotti. Por outro lado, a defesa de Carlos Rocha insistiu na oitiva de Jorge Antônio de Oliveira Francisco, ministro do Tribunal de Contas da União, o que foi indeferido pela juíza auxiliar, pois, de acordo com a decisão do ministro relator, a minha decisão, as testemunhas deveriam comparecer até a data da audiência do dia 16. A testemunha ministro Jorge Antônio de Oliveira estava arrolado para dia 15, não compareceu, foi permitido que comparecesse no dia 16, também não compareceu. Em 24 de julho de 2025, foram realizados os interrogatórios dos 7 réus. Todos os réus responderam às perguntas que lhe foram formuladas, na sequência pela juíza auxiliar, pelos representantes da Procuradoria-Geral da República e por seus defensores. Nessa mesma audiência, em 24 de julho de 2025, encerrados os interrogatórios, foi determinada a intimação das partes para eventuais requerimentos e diligências nos termos do artigo 402 do Código de Processo Penal. A Procuradoria-Geral da República informou que não possuía diligências adicionais a serem realizadas. Apenas as defesas de Giancarlo Rodrigues e Ailton Moraes Barros formularam requerimentos de diligências complementares. As defesas de Ângelo de Nicole e Reginaldo de Abreu não fizeram requerimentos sobre diligências complementares. E as defesas de Carlos César Moretzon Rocha, Guilherme Marcos Almeida e Marcelo Araújo Bormevete não se manifestaram conforme certificado nos autos. Em 30/7 de 2025, autorizei a juntada de documentos requerida juntada pelo réu Ailton Barros. Além disso, deferi o pedido da defesa de Giancarlo Gomes e determinei à Agência Brasileira de Inteligência que, no prazo de 5 dias, prestasse os esclarecimentos e fornecesse as informações solicitadas pelo réu. Todos os requerimentos e diligências que foram deferidos por esse ministro relator durante a instrução processual penal foram efetivamente realizados. Em relação à Procuradoria-Geral da República, também os requerimentos deferidos no momento da apresentação da denúncia e deferidos foram também todos realizados. Encerrada a instrução criminal com a realização dos requerimentos e diligências, intimei as partes sucessivamente para a apresentação das alegações finais no prazo de 15 dias. A defesa de Giancarlo Gomes Rodrigues requereu acesso ao DOC 497 referente às respostas elaboradas pelas áreas técnicas da ABIN, tendo sido deferido o pedido. Em 3/9 de 2025, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela expedição de ofícios às Cortes Regionais e Superiores para que constasse nas certidões o número correto de inscrição do réu Carlos César Rocha, o que também foi deferido. Na mesma data, no dia 3 de setembro de 2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou alegações finais, afastando as preliminares
arguidas pelas defesas naquele momento do recebimento da denúncia e pleiteando a procedência integral da ação penal, saliento aqui os principais pontos da alegação final. A Procuradoria-Geral da República afirma que os fatos tratados na denúncia nem sempre tiveram os mesmos atores, mas todos eles convergiram dentro de seu espaço de atuação possível para o objetivo comum de assegurar a permanência do presidente da República, da época, no exercício da condução do Estado, mesmo que não vencesse as eleições e mesmo depois de haver efetivamente perdido o abono dos eleitores em 2022. Em conjunto, esses eventos, afirma a Procuradoria-Geral da República, revelam não uma maquinação desgarrada da realidade prática, tampouco meros atos de cogitação. Houve antes colocação em marcha do plano de operação antidemocrática ofensiva ao bem jurídico tutelado pelo Código Penal nos dispositivos declinados na denúncia. A Procuradoria segue narrando os fatos e afirmando da autoria do comprovado uso da estrutura do Estado para a produção de desinformação pela ABIN paralela. Contribuições, afirma a Procuradoria, de Marcelo Araújo Bormevetti e Giancarlo Gomes Rodrigues. Ainda, a Procuradoria-Geral da República narra de forma detalhada a atuação de Fernando Cerimedo, lives de Fernando Cerimedo, comprovada, segundo a Procuradoria-Geral da República, contribuição de Ângelo Martins de Nicole e Guilherme Marques de Almeida para potencialização da animosidade social em virtude da desinformação produzida. E segue na narrativa da conduta de cada um dos réus, apontando, inclusive, as contribuições de Ângelo de Nicole e Reginaldo Vieira de Abreu no relatório de fiscalização do Ministério da Defesa, aquele relatório relacionado a alegações mentirosas e falsas de fraude nas urnas eletrônicas. Também aponta a Procuradoria-Geral da República o relatório do IVL e as contribuições criminosas de Carlos César Rocha e Ângelo Martins de Nicole, apontando o dolo de cada um e a participação específica na organização criminosa. Em item específico, a Procuradoria-Geral da República aponta as campanhas explícitas em prol de medidas de exceção feitas principalmente na atuação de Ailton Gonçalves Moraes Barros, em pressão aos então comandantes das Forças Armadas.